Sejam bem-vindos a mais uma live. Nós estamos fazendo uma sequência de lives de como começar a consultoria ambiental do absoluto zero. Sejam todos muito bem-vindos. O Instagram está avisando para você. Você vai ter que tocar para continuar assistindo esse vídeo aqui. Boa noite, Igor Janotti. Vamos chegando, pessoal. Sejam bem-vindos. Fala, Juliano. Vamos chegando aí. Josiara, boa noite. Cris, Alice, vamos chegando. E a gente tem conversado sobre como começar a consultoria ambiental do absoluto zero. Eu sou Leandro Borges, eu sou consultor ambiental há 15 anos. Eu tenho a minha empresa, para quem não sabe, a minha empresa chama MLT Engenharia de Projetos Ambientais. E desde 2018 eu estou aqui nas redes sociais e ajudo profissionais da nossa área a prestarem os seus primeiros serviços, conquistarem os seus primeiros clientes e atuarem na consultoria ambiental, que é um ponto cego, muitas vezes pouco olhado ou muito pouco ensinado por pessoas que conhecem essa atividade, na área ambiental. Então eu quero aqui contribuir com a nossa classe, estou aqui para somar com vocês, e quem quiser entrar nessa barca comigo, sejam todos bem-vindos. E estou fazendo uma sequência de lives desde sexta-feira, hoje é sábado à noite já, às 10 horas da manhã, às 7 horas da noite, todos os dias, e vou continuar fazendo até começar a AmbiWeek, que é o próximo evento gratuito, ao vivo e online que eu preparei para vocês entre os dias 6 a 12 de julho agora, beleza? Eu vou fazer um evento que eu vou dar aulas ao vivo dia 6, dia 8, dia 10 e dia 12 de julho, às 10 horas da manhã, nesse evento que se chama Como Começar na Consultoria Ambiental do Absoluto Zero em 30 dias. Então eu vou te mostrar a estratégia que eu adoto e diversos alunos que eu tenho adotam para atuar na consultoria ambiental. E se você quer aprender o meu método, aprender como eu faço para baixar o risco financeiro no início da carreira e para começar com maior segurança técnica, que é o maior grilo que vocês têm aí, medo de errar, medo de começar, não saber como começar, eu vou mostrar esses caminhos para vocês minimizarem riscos financeiros e aumentarem a sua segurança técnica, tá? Então, vem comigo que você vai aprender estratégias. Só que uma coisa, você tem que fazer a tua inscrição, primeiro ponto. Você tem que ir na página, se vocês ainda não fizeram a inscrição de vocês, no link do meu perfil aqui, vocês podem clicar no link e fazer a inscrição na AmbiWeek. A AmbiWeek, essas lives que eu estou fazendo aqui, por exemplo, eu estou deixando disponível, estou colocando ela no meu canal do YouTube, tá? Só que a AmbiWeek é um evento, beleza, pessoal? Então esse evento ele tem início, meio e fim. E essas aulas da AmbiWeek não vão ficar no ar. Eu não quero ser grosseiro, mas não adianta vocês pedirem para mim para assistir às aulas depois que passar o evento. A gente está divulgando amplamente, justamente para vocês participarem com a gente, tá bom? Então faz a sua inscrição. O evento ele tem início, meio e fim. Quando você fizer a sua inscrição, você vai receber um e-mail lá na tua caixa de entrada. Vai lá na sua caixa de entrada e confirma a sua inscrição. Você precisa fazer isso, senão você não está inscrito, tá? Quando você vai lá na página e faz a sua inscrição, você precisa confirmar a sua inscrição com o e-mail que você deu. Você vai receber um e-mail automático nosso. Então faz lá, confirma a sua inscrição. Se não tiver na sua caixa de entrada, olha no seu spam. E se você tem e-mail do Gmail, olha na aba promoções e na aba social. Se porventura é muito difícil de você não receber um e-mail nosso se você fizer a inscrição, tá? Então olha se você digitou seu e-mail corretamente. Por acaso, se você não recebeu o nosso e-mail, me procura aqui no direct do Instagram ou lá na própria página tem um link para o suporte. O Igor, inclusive, falou isso hoje, ele colocou um link para o suporte. Então, já estou avisando a Maria. Maria, vai lá na página de novo, ambiweek.com.br, tem um botão, que é um botão do suporte. Você vai conseguir falar com o WhatsApp do nosso suporte, tá? E a gente vai te orientar em como fazer isso, beleza? A gente vai ver o que está acontecendo. O que dá alguma vez problema é o e-mail da Hotmail. O e-mail da Hotmail, às vezes a gente tem algum tipo de problema, mas não sei se é o teu caso, tá bom? Se não resolver, você pode me procurar aqui no direct, que a gente faz
a maior questão de orientar vocês para vocês entrarem e ficarem inscritos da melhor forma possível, tá bom? Então, pessoal, a AmbiWeek vai estar ocorrendo, eu estou fazendo lives aqui 2 vezes por dia, coisa assim inédita até para mim. Eu não fazia, quando eu fazia live eu fazia mais espaçado, não estava fazendo nem uma live assim, mas agora eu estou fazendo 2 por dia, então eu vou fazer 2 hoje. Amanhã às 10 da manhã tem mais uma live, às 7 da noite tem outra live, na segunda às 10 da manhã e às 7 da noite, e na terça, no dia 6, a gente começa a AmbiWeek oficialmente. Então, são todos temas pertinentes. Eu já fiz lives de como começar na consultoria ambiental, quem pode ser consultor ambiental, e hoje cedo foi quem são os clientes das consultorias ambientais. Já fiz 3 lives. E essa agora nós vamos falar sobre quais são os estudos que os consultores ambientais realizam de acordo com o que eu vivencio de licenciamento ambiental e baseado na minha experiência, tá? Então, obviamente que vocês podem deixar opiniões e sugestões e falar. Quem pode ser isso mesmo, Beck? Obrigado. Vocês podem falar, deixar opiniões, perguntar aqui, complementar, galera, porque a área ambiental é muito ampla, é muito extensa, e eu sou, longe de eu ser o dono da razão, eu sou uma pessoa que ajuda vocês. Existem outras pessoas, outras vivências, e tudo é para contribuir, tá? Então longe de eu querer ser o senhor da razão aqui, muito, muito pelo contrário, a gente tá aqui para somar juntos, né? O Júnior, a Beth está perguntando onde vejo a live, né? E o Júnior está perguntando também, as outras lives estão salvas? Sim, estão aqui no meu IGTV do Instagram, e eu estou publicando também no meu canal do YouTube, Leandro Borges Consultoria Ambiental. Então você pode vir tanto pelo YouTube quanto aqui pelo Instagram, beleza? E aí só frisando mesmo que a AmbiWeek que tem início, meio e fim. Essas lives vão ficar disponíveis aí, tá bom? Então agora eu vou falar para vocês quais são os trabalhos possíveis baseados no licenciamento ambiental. Quais são os trabalhos possíveis que nós, consultores ambientais, podemos fazer, beleza? Então, eu estou me baseando no licenciamento e nas experiências que eu tenho. Então, a primeira coisa que eu quero explicar para vocês, antes de eu explicar qualquer trabalho que vocês vão conversar, que vocês vão aprender aqui, esse papo dessa live é um papo de profissionais da área ambiental, de consultores ambientais. Nós vamos falar sobre estudos específicos, sobre o que a gente precisa fazer tecnicamente, EIA-RIMA, relatório de controle ambiental. Cara, mas esse papo aqui é entre nós. Para os nossos clientes, a gente vende solução. Que se você virar para o seu cliente e falar, eu te vendo um PGRS. Ah, mas eu não preciso de PGRS, não quero fazer PGRS. Então, se você vende produto, é muito mais fácil de você tomar uma negativa de um potencial cliente. Se você vende resultado, e aí independente de qual projeto você precisa fazer, né, dentro dos projetos possíveis da consultoria ambiental, você soluciona o problema do seu cliente. Solucionando o problema do seu cliente, é mais fácil vender do que vender um produto, tá? É muito mais difícil vender um produto do que vender resultado. Então, esse papo dessa live aqui, não fica levando essas prosas aqui dessa live de hoje para o seu cliente, tá? Isso aqui é papo de bastidor, papo de consultor ambiental, que nós aqui, entre nós, precisamos saber, precisamos conversar, mas para o cliente externo você vende a solução do problema dele e não um estudo ambiental específico. Tem que ficar claro isso na cabeça de vocês, senão amanhã vocês vão procurar um cliente e falam, não, eu faço um EIA-RIMA para você. Não, você não faz um EIA-RIMA. Você soluciona o que precisar ser feito naquela etapa do licenciamento ambiental para o seu cliente. Se você não solucionar diretamente, você direciona ele para solucionar com algum profissional específico. Então você dá solução. Você não fica vendendo produto específico, tá beleza? Que isso fique claro aqui para nós,
e eu vou começar agora de verdade o tema, o conteúdo dessa live aqui. Vocês estão entendendo, pessoal? Eu preciso que vocês conversem comigo aqui, que eu, igual eu falei, eu fico olhando para uma tela, que tem uma tela de um computador aqui, e eu olhando aqui para o celular. Então me fala se está claro para vocês até agora, e aí eu vou começar com conteúdo real mesmo. Vou tomar uma água e vamos para cima, tá? Porque, só para diferenciar, né? Uma coisa são bastidores e o que você precisa saber, e outra coisa é o que seu cliente precisa saber de você, tá? Não estou falando no sentido de enganar, não. Estou falando no sentido de contar a história para ele, beleza? Legal, obrigado Maria, obrigado Camara, legal. Rômulo, se tá claro, tá legal. Então assim, ó, eu vou partir de um ponto que eu preciso começar de um ponto, né? Então eu vou partir da Lei Complementar número 140 de 2011. Eu citei essa lei em uma live, Lei Complementar número 140 de 2011, tá? O que essa lei tem a ver com os estudos ambientais e tudo mais? Primeira coisa, que a Lei Complementar 140, ela traz as competências para o licenciamento ambiental. Administrativamente no Brasil, a gente tem as esferas federal, estadual e municipal. Em relação aos cuidados com o meio ambiente, as três esferas têm o mesmo peso e responsabilidade sobre o meio ambiente, tá? Porque o meio ambiente é um bem comum, né? É de todos, então todas as esferas têm o mesmo peso, então não é hierarquizada. A primeira coisa que vocês têm que entender. Todas as esferas têm o mesmo peso de responsabilidade. E a Lei Complementar 140, se eu não me engano, nos artigos 7º, 8º e 9º, ela traz as competências para o licenciamento ambiental para cada esfera. Então, a esfera federal vai tratar de licenciamentos ambientais, por exemplo, de caráter militar, nuclear, energia nuclear, empreendimentos que abrangem mais de um estado, empreendimentos que abrangem mais de um país, né, que fica igual, por exemplo, seria a usina de Itaipu, seria um exemplo, né, que fica na divisa entre países. Então, esses licenciamentos seriam feitos na esfera federal junto ao IBAMA, beleza? Estudos e processos de licenciamento seriam feitos junto ao IBAMA nesses casos. Então, leiam a Lei Complementar número 140 de 2011. Consultor ambiental bom é o consultor ambiental que tem a legislação debaixo do braço. Aqui nós não estamos fazendo prova de graduação nem nada. Você pode consultar a todo momento, mas saber onde consultar. A Lei Complementar 140 é bom que vocês deem uma lida nela. E aí, tem as competências da esfera federal. Os municípios também podem licenciar. E os estados, obviamente, também, né? Como que acontece nos estados e nos municípios, tá? Os estados têm a sua própria autonomia em criar legislações. Então, por isso que cada estado da federação tem o seu jeito de protocolar documento, as suas plataformas digitais. Outros ainda estão criando as plataformas digitais, ainda são meio físicos, protocolos, e tudo está evoluindo para o digital. Por quê? Os estados têm competências específicas para criarem regras do licenciamento. Você aí que está me ouvindo do outro lado, você tem que ser bom no entendimento da legislação do estado que você atua mais, ou dos estados que você atua mais, e não muito mais do que isso. Se você pegar alguma demanda em relação ao IBAMA, estude em relação ao IBAMA, tá? Mas não precisa entender o licenciamento do Brasil inteiro, só o federal que é em relação ao IBAMA. Mas o licenciamento estadual fica fera do seu estado só. Então você tem uma obrigação, que é saber o licenciamento ambiental do seu estado. E com a orientação que eu dou para vocês aqui, com certeza você consegue ter essa noção, beleza? Então, o licenciamento estadual, o estado tem o licenciamento estadual são aqueles empreendimentos cujos impactos são de abrangência dentro do estado, né? E os municípios, na mesma linha de raciocínio, podem regularizar alguns empreendimentos
cujos impactos são localizados. Então, os impactos que são os empreendimentos que são de menor impacto, mais localizados e que não saem da esfera de um município, administrativo de um município, pode ser regularizado pelos municípios. Já existe a Lei Complementar 140 desde 2011. Em tese, todos os municípios do Brasil teriam que ter a condição de regularizar alguns empreendimentos, né? Teriam como regularizar alguns empreendimentos, mas por não terem os seus conselhos municipais atuantes, sobra para o Estado regularizar. Então, o Estado regulariza tudo que a esfera federal não faz e tudo que o município não faz, resta ao Estado regularizar. Além das suas obrigações, ele fica com essa obrigação residual aí das outras esferas, entendeu? Então, a grande maioria dos licenciamentos que vocês e eu vamos atuar será nos estados e, alguns casos, nos municípios, tá? Então, dei uma lida na Lei Complementar número 140 e amanhã cedo já dá uma lida no site do órgão ambiental do seu estado para você pegar a legislação sobre licenciamento ambiental de lá, ler como funciona o licenciamento ambiental no seu estado. Não é complexo, basta que você comece a ter o olhar para isso, você vai começar a entender isso. Você que está aí do outro lado é totalmente capaz de compreender isso aqui, tudo que a gente está conversando, tá? Posto isso, eu vou explicar agora para vocês uma forma didática com que eu trato o licenciamento ambiental, as outorgas de direito de uso de recursos hídricos e as intervenções ambientais. Eu chamo de agendas. Não fui eu quem criei esses nomes. Eu já vi isso aqui no estado de Minas há algum tempo. Já faz tempo que eu não vejo isso mais. Mas eu não criei, mas eu uso esses nomes de uma forma didática para explicar para vocês o que são as agendas, tá? Agendas marrom, azul e verde. O que são as agendas, Leandro? O que é a agenda marrom? A agenda marrom é o licenciamento ambiental em todas as suas possibilidades, né? O licenciamento ambiental, eu expliquei para vocês que ele é uma escadinha de exigências. Ela vai desde da dispensa de licenciamento até aquele licenciamento mais complexo que exige o EIA-RIMA, o famoso EIA-RIMA, que é o estudo de impacto ambiental, o relatório de impacto ambiental, a necessidade, muitas vezes, de audiência pública, dentre outros, né? Então, eu trato de agenda marrom o licenciamento ambiental. Eu já vou detalhar um pouco mais as modalidades do licenciamento ambiental aqui com vocês. Eu chamo de agenda azul o uso de água, em geral, que são as outorgas de direito de uso de recursos hídricos e os cadastros de uso de água, de uso insignificante de água, tá? Eu expliquei para vocês agora, acabei de explicar sobre o licenciamento, que pode ocorrer na esfera federal, estadual e municipal, beleza? As outorgas de direito de uso de recursos hídricos, elas só podem ocorrer na esfera federal ou estadual. Eu não sei se você percebeu ou não aí, para você que já atua na consultoria, que não existe outorga de direito de uso de recursos hídricos na esfera municipal. Se você vai solicitar uma outorga, ou é no estado, ou é na União, junto à Agência Nacional de Águas. Não existe solicitação de processo de outorga na esfera municipal, beleza? Essa aí é uma dica. Então, se o seu cliente vai usar água, ele precisa solicitar uma outorga ou no estado ou na União. Cursos d'água da União são rios que atravessam estados, rios que atravessam países. Esses aí são cursos d'água federal. Rio São Francisco, Rio Amazonas, né? Dentre vários outros aí que tem no Brasil. As demais captações vão ser feitas pelos estados. Captações subterrâneas serão feitas pelos estados, beleza? Então,
Que fique claro isso para vocês. A agenda marrom, né, o licenciamento pode ser federal, estadual, municipal. As outorgas de direito de uso de recursos hídricos, apenas federal e estadual, não pode ser municipal. E existe também a agenda verde, que são as intervenções ambientais, tá? Vou dar alguns exemplos, eu não vou falar de todas aqui, porque eu não estou com as leis abertas aqui, mas eu sei algumas de cabeça, né? O que o órgão ambiental entende como intervenções ambientais passíveis de regularização prévia? Intervenção em APP, supressão de vegetação nativa, supressão de vegetação plantada, corte de árvores isoladas, que mais? Plano de manejo, reserva legal e APP são áreas legalmente protegidas pelo novo Código Florestal, beleza? Mas pode ser feito um plano de manejo na reserva legal para o aproveitamento de alguma espécie, mas que o plano de manejo precisa ser previamente aprovado pelo órgão ambiental, tá certo? E também intervenção em APP podem ocorrer, a intervenção em APP é proibida. Pode ocorrer intervenção em APP em casos específicos, tá? Interesse social, baixo impacto e utilidade pública. Então não pode fazer intervenção em APP sem solicitar a autorização prévia para o órgão ambiental. Beleza? O órgão precisa analisar para saber se está sendo cumprida a legislação, aí sim ele te autoriza, tudo bem? Então é assim que eu trato as três agendas. A agenda marrom, licenciamento ambiental, a agenda azul, outorgas de direito de uso de recursos hídricos, e a agenda verde, que são as intervenções ambientais, beleza? Isso aqui é um outro ponto assim, específico que eu queria, antes de eu passar para o... É porque eu estou seguindo uma sequência aqui, tá, galera? Tem uma colinha, pelo menos para ter uma orientação em relação a tempo e tudo mais. Essa parte das agendas está claro para vocês? Tem alguma dúvida em relação a como eu separo as agendas? Me responda, por favor, enquanto eu dou um gole na minha água aqui. Quem está aí comigo aí assistiu essa explicação das agendas, vocês entenderam que são as agendas marrom, azul e verde? Está claro para vocês? Porque agora eu vou dar um próximo passo, que eu vou falar sobre as etapas e modalidades do licenciamento ambiental, tá? Tá claro, né? Claro, obrigado, beleza. Se alguém tiver dúvida, pergunta, para não virar um bololô na cabeça, beleza? Eu tô aqui para ajudar, né? Não é para... Pode ser que com as minhas explicações gerem outras dúvidas que são naturais, mas não fica com dúvida em relação ao que eu expliquei aqui nesse momento, beleza? Massa, massa. Então legal, vai anotando aí. Na AmbiWiki vocês vão poder enxergar isso, tá? Porque eu vou dar isso visualmente, vai ser legal. Então, passando as agendas marrom, azul e verde, agora eu vou falar sobre as etapas do licenciamento ambiental. Mas antes eu quero mandar um abraço aqui pro Elton Fé. O Elton Fé, moçambicano, e ele é consultor ambiental lá, e ele é aluno nosso. Então a gente pode dizer que o nosso treinamento nosso método, ele é internacional, né? Nós já atravessamos a fronteira, estamos lá na África. Grande abraço, Elton. Cara, você deve estar muito apertado de trabalho aí, né? Você tá sumido. Grande abraço, cara. Tudo de bom para você. Vai anotando aí então, Maria. E vamos para cima. Agora eu vou explicar para vocês etapas e modalidades do licenciamento ambiental, beleza? O licenciamento ambiental, vocês podem entender o licenciamento ambiental o seguinte: ele vai do mais simples ao mais complexo de acordo com o tamanho do empreendimento, os potenciais impactos que esse empreendimento pode gerar e a localização desse empreendimento. A área ambiental, o fator onde, ele é muito relevante, né? Onde o empreendimento vai ser inserido, né? Porque, de certa forma, falar sobre um empreendimento sei lá, uma mineração, por exemplo, ou uma hidrelétrica, sei lá, sem falar onde ela vai ser instalada, é uma coisa... se é a favor ou contra hidrelétrica ou mineração? Cara, eu sou a favor de estudar o projeto, onde esse projeto vai ser inserido.
Vai suprimir muita vegetação? Quais são as espécies? Quais estudos? Vamos fazer estudo para a gente saber. Então não tem como eu, sem saber onde, não tem como eu bater o martelo se o empreendimento é viável ou não. Então o licenciamento ambiental ele vai levar em consideração alguns fatores, tá? O tamanho do empreendimento, por exemplo, aquele minerador de areia pequenininho que põe uma draga no leito do rio, não que eu estou falando que ele não gera impacto, mas ele gera muito menos impacto do que a Vale, por exemplo, que é uma mineração muito grande, a Arcelor, Belocal, alguns empreendimentos que a gente visita aí, que são minerações de grande porte. Aquele minerador menor ali, ele não pode ser onerado da mesma forma que a Vale é, porque os impactos dele são menores mesmo, mais localizados, a geração de receita dele é bem mais baixa, então a regularização ambiental dele tem que ser tem que ser levada em consideração, vamos dizer assim. Ela não pode ser muito apertada igual é para os empreendimentos que são potencialmente poluidores, degradadores do meio ambiente numa magnitude maior. Então é por isso que o licenciamento ambiental ele é uma escadinha. Mas esses 3 fatores são levados em consideração na hora de classificar quais estudos ambientais que a gente vai entregar, vai ter que fazer para entregar para o órgão ambiental em um processo de licenciamento, tá? O fator porte do empreendimento, o potencial poluidor degradador dele e a localização. Porque existe, por exemplo, igual eu disse para vocês, intervenção em APP, supressão de vegetação. Eu estou vendo o Romo falando, ó, na minha região tem área de Mata Atlântica e o município não tem legislação específica. Acabamos de perseguir a legislação estadual. Será que dá problema no futuro? Já te explico isso. Mas, por exemplo, tem a lei da Mata Atlântica, tem várias coisas, tem terra indígena, comunidade quilombola. Tudo isso precisa ser levado em consideração no licenciamento ambiental. Não é simplesmente inserir um empreendimento em qualquer lugar, entende? Então, esses 3 fatores são levados em consideração e com essa classificação, os empreendimentos podem ser dispensados de licenciamento e ter os estudos mais complexos, como o EIA-RIMA, como os estudos que são exigidos para aquele licenciamento específico. Então, a gente tem algumas modalidades do licenciamento ambiental. A primeira delas é a dispensa do licenciamento. Um empreendimento é dispensado de licenciamento ambiental quando ele não está especificado na lista de atividades que são licenciáveis ou quando ele está abaixo da linha de corte do porte do empreendimento. Porque o porte do empreendimento ele pode variar. Vocês vão ter que ler na legislação de vocês aí, mas ele às vezes não começa no 0, às vezes ele começa no 10 lá, não sei, estou dando um exemplo. E o seu empreendimento ele gera 5, então ele está abaixo da linha de corte, então ele é dispensado de licenciamento, entendeu? Então, existe o primeiro degrau da escadinha do licenciamento aí, é a dispensa de licença, tá? O segundo degrau, que é um pouquinho mais complexo, mas ainda é simplificado, é o licenciamento simplificado. O órgão ambiental ele vai solicitar de você alguns documentos, e vai pedir para você um relatório ambiental simplificado. Aí, vocês têm que entender, eu não vou ficar falando siglas aqui em Minas chama RAS, mas vocês vão entregar aí, vocês vão ver nos estados de vocês que essas siglas vão variar. Mas se você entende o conceito que eu estou ensinando aqui, quando você vê um RAS ou um RAP, relatório ambiental preliminar, vocês vão entender que é um licenciamento ambiental simplificado, alguma coisa assim, tá? Então, entenda o conceito, que a sigla, dá uma olhada no seu estado, como que a galera chama, não fica muito apegado a isso não, você tem que entender o conceito, tá? Então, o licenciamento simplificado, ele vai exigir um relatório ambiental simplificado para você fazer. É um licenciamento que já é um licenciamento, né? Mas ele é simples. Então ele é simples porque a atividade provavelmente ela tem um porte pequeno e os impactos mais localizados, beleza? Aí a gente passa para o terceiro degrau do licenciamento ambiental, que já é o licenciamento mesmo. Existem 3 tipos de licença.
Não sei se vocês conhecem os 3 tipos de licença, galera. LP, LI e LO. Licença prévia, licença de instalação e a licença de operação. A licença prévia, quando você entra com um pedido de licença prévia, você está solicitando para o órgão ambiental analisar a viabilidade daquele empreendimento. Justamente isso, o empreendimento não foi instalado ainda, você pretende instalar um empreendimento em um determinado local e você vai mostrar para o órgão ambiental quais são as implicações da instalação daquele empreendimento e da sua operação em relação à localização onde ele está sendo construído, onde ele será construído, vamos dizer assim, e quais as implicações da atividade em relação ao ar, à água e o solo. Quais são os potenciais impactos que essa atividade gera sobre o ar, a água e o solo e sobre os meios físico, biótico e socioeconômico. Então você vai solicitar para o órgão uma LP, você está falando, órgão ambiental, dá para você testar a viabilidade do meu empreendimento? Dá para você analisar se ele é possível de ser instalado nesse local? Com essas condições, com esse projeto, esses programas ambientais aqui que eu vou te apresentar para mitigar os impactos, você pode olhar se dá boa assim. Quando o órgão ambiental aprova uma LP, ele está falando assim, ó, você pode prosseguir para a próxima etapa, você pode pedir a sua licença de instalação. Nós atestamos a viabilidade ambiental para você, só que nós não atestamos a instalação desse empreendimento. Agora você vai ter que solicitar uma licença de instalação. Você vai entrar com um pedido de licença de instalação e aí vamos entregar para o órgão os programas ambientais para a gente mitigar os impactos da instalação do empreendimento. Esse empreendimento vai impactar o que durante a instalação, durante as obras de instalação? O que vai acontecer com esse empreendimento? Então vamos apresentar aqui para o órgão ambiental os programas para a gente mitigar supressão de vegetação, afugentamento e resgate de fauna silvestre, qualidade de água nos cursos d'água, monitoramento de fauna, monitoramento de ruído, gerenciamento de resíduos sólidos, tudo que pode acontecer em relação a uma obra, né? Então a gente uso de água, né? E então tem muita coisa que dá para a gente fazer numa fase de instalação. Aí nós vamos entrar para o órgão ambiental e vamos apresentar os programas ambientais para ele. Órgão ambiental, ó, esses são os programas ambientais para mitigar e compensar os impactos da instalação desse empreendimento. Você me libera a licença para eu fazer a instalação? Se o órgão ambiental te libera a licença de instalação, ele está falando, ó, você está apto a instalar o seu empreendimento. Pode ir lá fazer o empreendimento do jeito que você pediu aqui, né? De acordo com o projeto que você pediu e os programas ambientais que você apresentou, agora vai lá e cumpre. Você vai ter que cumprir aquilo que você me apresentou, beleza? Vai começar a obra. Instalou a obra, agora precisa operar. Antes de começar a operar, você tem que falar ao órgão ambiental, olha, eu instalei o empreendimento, agora eu queria que você liberasse a operação desse empreendimento. Como que eu faço? Pede aqui a licença de operação. Você vai apresentar que você cumpriu com tudo na fase de instalação e vai solicitar a sua licença de operação. Se o órgão ambiental liberar a operação para vocês, fala, ó, pode operar a atividade de acordo com os programas ambientais agora que você vai ter que cumprir na etapa de operação, que essa atividade vai gerar potenciais impactos, monitoramentos ambientais, controles, e aí pode operar. E aí então são as 3 licenças. A LP atesta a viabilidade, a LI atesta a instalação e a LO atesta a operação e funcionamento do empreendimento. Ok. Só que existem algumas atividades, alguns licenciamentos que você pode solicitar essas licenças numa mesma etapa, numa mesma fase. Então existem algumas modalidades de licenciamento que eu posso pedir 2 licenças ao mesmo tempo ou as 3 licenças ao mesmo tempo. Quando eu posso pedir 2 ao mesmo tempo, eu tenho a possibilidade de pedir a LP mais a LI numa mesma fase ou a LI mais a LO numa mesma fase, ok? Então recapitulando, existe a dispensa de licenciamento, o licenciamento simplificado
e o licenciamento que a gente chama de convencional, que tem a LP, a LI e a LO. O trâmite mais complexo dos empreendimentos maiores e mais complexos, eu tenho que solicitar a LP, aprovar, solicitar a LI, aprovar, solicitar a LO e aprovar. Para os empreendimentos que são intermediários, eu consigo pedir 2 ou 3 licenças dessas numa mesma etapa. Beleza? Então, eu consigo pedir LP e LI ou LI e LO, ou ainda consigo solicitar a LP, a LI e a LO numa única etapa, mas aí, em contrapartida, eu tenho que apresentar os estudos para LP, para LI e para LO. Não é, o órgão ambiental não está folgando. Talvez ele folga liberando para você solicitar mais de uma licença numa mesma fase, mas você tem que apresentar os estudos correspondentes a cada fase, tá? Então o órgão ambiental não está folgando na solicitação dos estudos. Talvez ele dá uma liberada para você solicitar mais de uma licença numa mesma etapa, beleza? Então, isso aqui são as etapas e modalidades do licenciamento ambiental. Agora que eu vou chegar onde é o ponto-chave dessa live aqui, que são os estudos ambientais que vocês podem fazer. Antes de eu passar para o próximo aqui, né? Quem está aí comigo e assistiu essa parte das etapas e modalidades do licenciamento ambiental, tem alguma dúvida? Pergunte, não fica com vergonha, pode falar, porque nós estamos aqui para somar. Porque eu vou passar agora a falar dos estudos ambientais relacionados à agenda marrom, azul e verde. Entendeu? Porque aí vou falar da agenda marrom, LP, LI e LO. E aí eu vou falar quais estudos são solicitados. Zuzubé, você tá aí, né, Gui? Beleza pura, cara. Beleza. Se alguém tiver dúvida, pergunte. Não fica com dúvida não, porque, olha, se vocês pegarem essa live, estudarem o licenciamento ambiental, cara, o cliente que vocês vão conversar não tem o conhecimento que vocês têm sobre meio ambiente, muito menos sobre licenciamento. Então, assim, vocês têm que botar na cabeça que por mais que você tenha na sua mente que você está começando, é inseguro, mas você já é especialista para alguém. Você sabe sobre meio ambiente. As coisas que eu estou falando aqui podem ser novidades, mas não soa como um ruído na cabeça de vocês, porque vocês são da área ambiental, beleza? Então, vamos conversando. Se tiver dúvida, pergunta. E se tiver alguma coisa que acha que eu tenho que melhorar aqui, sugere. Vamos crescer, porque isso que eu estou dizendo, não tem dono da verdade. Eu sempre estou implementando o método. Hoje em dia eu dou lives e aulas muito melhor do que quando eu comecei, mas está longe de eu chegar no meu ponto de excelência. Então, a gente contribui um com o outro. Se você tiver alguma coisa para contribuir aqui, pode mandar. Deixa eu falar com o Rômulo agora, cara, antes de eu mudar para esse assunto. Muito boa, Rômulo, muito bom. Vou explicar aqui, ó. Minha região tem área de Mata Atlântica e o município não tem legislação específica. Acabamos de perseguir a legislação estadual. Será que dá problema no futuro? Qual estado você tá, Rômulo? Vamos lá. A lei da Mata Atlântica é a lei 11.428 de 2006 e depois tem o decreto 6660, decreto federal 6660 de 2008, tá? Que regem sobre a lei da Mata Atlântica. Então a lei é federal, beleza? Aí o que acontece? Então você tem que saber o seguinte, cara. Nessa lei 11.428 de 2006 e o decreto 6660 de 2008, o órgão ambiental, o Ministério do Meio Ambiente, você pode entrar no site do Ministério do Meio Ambiente que você vai pegar. Eles delimitaram em shapefile, vetorial, né, em shapefile, em um arquivo vetorial, qual é a área oficial do bioma Mata Atlântica no Brasil. Então dá uma olhada, você está falando que o seu município está dentro, mas você precisa fazer uma consulta oficial à legislação para saber se o seu município está dentro da área delimitada como Mata Atlântica, tá? Se você já fez essa consulta e sabe que o seu município está dentro da área oficial da Mata Atlântica, você precisa seguir
a Lei Federal 11.428 de 2006 e o Decreto Federal 6660 de 2008. E aí lá vai explicar o que é a Lei da Mata Atlântica, galera que está aqui. A Lei da Mata Atlântica ela é assim, até simples. É proibida a supressão de vegetação nativa no bioma Mata Atlântica. Ponto. E existem algumas exceções que você pode fazer a supressão. De acordo com o estágio sucessional do bioma, de qual tipo de floresta que vai estar vinculado, né? Qual tipo de fitofisionomia. Então é preciso ler a lei da Mata Atlântica, porque para você saber o que você precisa seguir. Porque é o seguinte, você precisa, para fazer alguma atividade, você precisa saber o estágio sucessional da mata onde você quer fazer a intervenção. Porque estágio inicial pode ser feita intervenção. Estágio médio de regeneração já não pode ser feito qualquer atividade. E estágio avançado, nem toda atividade pode ser feita, apenas algumas. E no caso de estágio avançado e mata primária, mesmo que o licenciamento ambiental seja simplificado, é exigido o EIA-RIMA como estudo para embasar a supressão de vegetação em estágio avançado. Então tem que dar uma lida na legislação da Mata Atlântica para você entender. E aí o que o órgão ambiental analisa hoje ainda? Ele analisa o CAR, a reserva legal, a APP, para saber se a sua solicitação de supressão de vegetação nativa está fora dessas áreas legalmente protegidas, né? Tem que estar fora. E aí tem que ser uma área remanescente, fora de reserva legal e fora de APP, e ainda tem que respeitar os estágios de regeneração de acordo com a Lei da Mata Atlântica, cara. Então eu trabalho muito com a Mata Atlântica, eu sei bastante assim sobre como funciona, tá? Então é isso que você tem que fazer. Então tem que seguir a Lei 11.428 de 2006 e o Decreto Federal 6660 de 2008. Se no seu estado tem algum desdobramento sobre a legislação da Mata Atlântica, tem que seguir a legislação do seu estado também, cara. Beleza? A Luana. Boa noite, Leandro. Moro em Belém, do Pará. Legal, no norte. Gostaria também de compartilhar um projeto na minha cidade que está gerando muitas incógnitas, pois o projeto é uma rodovia de 14 km de extensão, certo? Você vai continuar, acho que acabou os caracteres, você vai ter que continuar escrevendo, né? Pode continuar escrevendo aqui que a gente troca ideia, eu dou minhas opiniões, minhas dicas, enfim. Galera, então se tá claro até agora, se não tem ninguém dizendo que não tá claro, e o Gui aí falou que tá claro e tudo mais, então eu vou passar adiante, beleza? Eu vou agora falar dos estudos ambientais que são possíveis fazer. O Romulo falou, ok, valeu pelo que vi, tá no caminho certo. Não, é isso, cara, tem que seguir, pelo que você tá falando aí, eu também acho que você tá no caminho certo, tá? E aí tem que seguir isso, cara, de acordo com o estágio sucessional. Tem que analisar o estágio, então tem que levar um engenheiro florestal nas áreas onde quer fazer empreendimento, tem que fazer um inventário florestal, tem que saber o estágio de regeneração, tem que saber onde vai fazer a intervenção. Aqui em Minas o órgão ambiental exige que a gente marque as árvores que vão ser cortadas, né? Porque ele vai passar lá na vistoria, no mesmo lugar que a gente foi. Não adianta você levar o empreendimento para baixo depois ou para cima, você não pode fazer isso, entendeu? Então a lei da Mata Atlântica é muito mais rígida, ela aperta muito mais o calo de quem está inserido nesse bioma oficialmente, beleza? Então agora eu vou falar para vocês quais são os estudos ambientais que a gente pode fazer nas agendas marrom, azul e verde. E vou fechar aqui a conversa com a Luana, que é um projeto, ela está falando que é uma rodovia de 14 km de extensão, que é um projeto que está ameaçando uma área preservada e ameaça um quilombo próximo. Olha só, Luana, no processo de licenciamento ambiental não foi levado em consideração isso, né? Só que nunca saiu do papel devido a esses impactos ambientais. Pois é, porque assim, projeto de infraestrutura tem que respeitar uma distância de comunidade quilombola, de terra indígena,
não pode passar a rodovia, não pode, esses projetos lineares, né, linha de transmissão, usina hidrelétrica, até então não pode, né? O que a gente tem hoje, o que está hoje vigente, não pode. Então, assim, eu participei de um empreendimento que ele começou a ser instalado, existia uma comunidade quilombola não reconhecida e ela, por ser parte dela atingida pelo empreendimento, ela teve visibilidade, eles conseguiram entrar com o pedido de reconhecimento de comunidade quilombola, foram reconhecidos e tiveram vários benefícios por serem reconhecidos e também por serem impactados por esse empreendimento, né? Então, assim, é um caso que eu vi que deu certo. Agora, o órgão ambiental precisa analisar essas questões aí e precisa dar um parecer, né? Mas precisa respeitar as distâncias dos empreendimentos de infraestrutura, tá? Só que nunca saiu do papel devido a esse impacto. Então, precisa fazer uma análise dos impactos e provavelmente, se não tiver como desviar, teria que, se passar dentro mesmo, impactar mesmo, tem que desviar, né? Se for área preservada que você está falando, assim, eu não sei se a área é preservada porque ela é conservada ou se ela é legalmente preservada, né? É o que está falando, audiência pública, essas coisas, né? Então teria que ter convocado a audiência pública, coisas do tipo. Tem várias discussões que podem ser feitas nesse tipo de atividade que serve para discutir, para colocar esses assuntos em voga, né? Então é interessante vocês trazerem aqui, assim, justamente querem cortar esses quilômetros para chegar na BR-300. Não, então esse projeto... eu não vou falar que provavelmente ele não vai, eu não estou querendo de forma nenhuma levar para discussão política aqui, mas o que está acontecendo é que até então o que hoje acontece é que não pode fazer isso, tá? Eu não sei se com as novas legislações, com o atual governo aí, que pensa um pouco diferente, se vai mudar. Mas da forma que está, essa rodovia não pode ir adiante, né? Não deve ir adiante, entendeu? Porque se ela corta quilombo, tem uma... eu esqueci o nome. Tem uma lei, eu acredito, se eu não me engano, é a própria Lei Complementar 140 de 2011, mas existe uma lei aí que trata dessas questões das distâncias, dos raios que você deve dar de acordo com as atividades, com base nas comunidades quilombolas e nas terras indígenas. É uma questão... Então, o projeto do jeito que está, eu acredito que ele não saia do papel com a legislação que a gente tem hoje. Eu também não vou ficar conjecturando o futuro, né? Então, a gente está conversando o momento presente, pelo que você me colocou e pelo que a gente tem de legislação hoje, esse empreendimento provavelmente não sai do lugar, assim, com as condições que estão agora de temperatura e pressão no dia 3 de julho de 2021, né? Mas mesmo assim, Gui, não pode passar dentro, é preciso respeitar uma distância, um raio mínimo do núcleo quilombola, entendeu? Para quem é de Minas Gerais, se entrar na plataforma do IDS Zema, na infraestrutura de dados espaciais, você consegue identificar as terras indígenas, comunidades quilombolas que tem aqui no nosso estado e os raios que você precisa respeitar para fazer empreendimentos. Você tem que respeitar esses raios. Se você entrar dentro desse raio, o órgão ambiental vai vetar seu projeto, porque o critério locacional já está colocado aqui para a gente dentro do próprio processo de licenciamento, né? Mas sim, se o empreendimento não pega o núcleo, mas pega próximo, precisa ser feito o diagnóstico socioambiental ou estudo diagnóstico para a comunidade indígena, esqueci o nome lá, o estudo para indígenas também e para comunidades quilombolas. Sim, você precisa fazer o diagnóstico socioambiental, exatamente. Então, galera, eu vou falar agora para vocês os estudos que a gente faz na agenda marrom, azul e verde. E também tem as condicionantes dos processos de licenciamento, beleza? Agenda marrom, licenciamento ambiental. Eu expliquei para vocês que existem estudos que são possíveis na LP, na LI, na LO.
Na dispensa do licenciamento, você vai ter que fazer cadastro da empresa, cadastro do empreendedor, do responsável e talvez protocolar contrato social, algum documento que comprove o vínculo da empresa, né, para você poder tirar a sua dispensa. O licenciamento simplificado, você vai ter que fazer um relatório ambiental simplificado. Então, o estudo para o licenciamento simplificado é um relatório ambiental simplificado. Aqui em Minas Gerais chama RAS, mas eu já vi outros estados aí chama RAP, Relatório Ambiental Preliminar. Desapega da sigla, entende o conceito. Depois a gente chega na licença prévia. A licença prévia, para os empreendimentos que exigem LP, LI e LO, a licença prévia podem ser feitos 2 tipos de estudos, tá? O EIA-RIMA, que é o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, para aqueles empreendimentos que são grandes e potencialmente poluidores mesmo, que, né, impactantes de fato, a gente faz o estudo, o EIA-RIMA, mas existe um filho do EIA-RIMA, que é o RCA, o Relatório de Controle Ambiental. O RCA, ele é o EIA simplificado para empreendimentos que são de menor porte e com menor impacto, né? Mas ainda assim geram impactos, mas não tão significativos quanto os empreendimentos de grande porte. A Sueli está falando que no Piauí também é RAS. Se vocês souberem as siglas dos estados de vocês, aí vocês podiam compartilhar comigo. Então, na etapa de LP, existe ou o EIA-RIMA ou o RCA, que é o Relatório de Controle Ambiental. Beleza? Na licença de instalação, na fase de instalação, o RCA e o EIA-RIMA, só falando um pouquinho do teor deles, a gente vai apresentar o projeto, porque vocês têm que entender o seguinte, o empreendimento, onde ele vai ser inserido e a tecnologia que ele vai desenvolver, vai explicar quais os impactos, resíduos e efluentes atmosféricos, efluentes líquidos que ele vai gerar, quantas pessoas vão trabalhar ali. Então, a gente precisa explicar no EIA e no RCA como vai ser esse projeto. Aí a gente vai fazer um diagnóstico ambiental dos meios físico, biótico e socioeconômico. Nós vamos entender quais são os potenciais impactos que essa atividade pode causar nos meios físico, biótico e socioeconômico, né? No ar, na água e no solo. E vamos propor medidas mitigadoras e compensatórias para ou acabar com o potencial impacto, ou para mitigar, que é reduzir ao máximo, ou para os casos que a gente não consegue mitigar, a gente vai propor medidas compensatórias. Então a gente, nessa etapa inicial, a gente aponta quais programas nós vamos fazer, quais são as medidas compensatórias, mas a gente mostra o projeto, faz o diagnóstico, faz a avaliação de impacto e mostra os programas que a gente vai mitigar e compensar nessa etapa de LP. Na etapa de LI, a gente vai entregar um estudo. Aqui em Minas Gerais, ele chama Plano de Controle Ambiental, na etapa da licença de instalação. Se você for entregar para o IBAMA, alguns casos você vai ter que entregar esse PCA, Plano de Controle Ambiental. Em outros lugares, ele chama Plano Básico Ambiental, PBA. Desapega da sigla e entende o conceito. Plano Básico Ambiental ou Plano de Controle Ambiental, ele vai ser entregue na etapa para solicitar a licença de instalação, apresentando com detalhamento os programas e projetos que você vai mostrar para minimizar, para mitigar impacto ambiental, para compensar impacto ambiental, para monitorar potencial impacto que pode ocorrer em função da atividade, que tenha nexo causal com a atividade. Então existem monitoramentos que são feitos, você vai mostrar os programas com a periodicidade, frequência, quais parâmetros vão ser monitorados, qual a equipe técnica que vai fazer esse estudo. Então isso tudo vai no PBA, Plano Básico Ambiental ou Plano de Controle Ambiental, beleza? Na etapa de licença de instalação. Na licença de operação, você vai ter que continuar fazendo alguns monitoramentos e estudos que provavelmente você vai ter detalhado eles no Plano Básico Ambiental, no PCA. Então, o PBA, o PCA, ele também serve algumas vezes para licença de operação
uma vez que são descritos alguns programas que têm continuidade durante a operação do empreendimento. Então você vai escrever no PCA, mas toda licença ambiental, LP, LI, LO, ela tem uma coisa que eu estou falando agora para vocês que se chama condicionantes. Toda licença ambiental, ela tem prazo de validade e condicionantes para serem cumpridas. Então, uma licença ela tem condicionantes, que são condições a serem cumpridas para mantê-la vigente. Entendeu? Então, ela tem um prazo de validade específico e para que ela tenha a sua vigência mantida, você precisa cumprir com algumas paradas aí, com algumas condicionantes que o órgão ambiental vai determinar para você. Se você não cumprir, você corre o risco de ter a sua licença paralisada, né, cassada, você pode tomar um auto de infração por descumprimento de condicionante. Então, as condicionantes, elas são as situações que você deve fazer para manter a sua licença vigente. Então, na LP, da licença prévia para a licença de instalação, o órgão ambiental vai te emitir a LP com condicionantes. Na licença de instalação para a licença de operação, o órgão ambiental vai te emitir a LI com condicionantes. E na licença de operação, o órgão vai te emitir a LO com condicionantes. É aí que os consultores ambientais ganham dinheiro também. Nós ganhamos dinheiro nas manutenções das vigências das condicionantes, na gestão de condicionantes de processo de licenciamento. Tem prazo para cumprir dos mais variados, parâmetros, relatórios para serem feitos. Então, quem trabalha na gestão, vou dar um exemplo, por exemplo, eu faço isso, a Patrícia da GIP, não sei se vocês conhecem a Patrícia Sardão. Se vocês não conhecem, dá uma entrada lá na Patrícia Sardão que vocês vão ver. Ela faz muito gerenciamento de processo de licenciamento, cumprimento de condicionante, monitoramentos ambientais. Isso aí é uma coisa legal para vocês fazerem ao longo da vida de vocês, né? É o que eu estou dizendo, se você está começando hoje, você tem que começar pelas dispensas, pelos licenciamentos simplificados mesmo. Mas existe, para quem quer dar um passo a mais, esse trabalho é muito bem remunerado. É um trabalho muito legal, de milhares e milhares de reais de contrato, tá? Contrato aí de 7 dígitos já ocorreu com a gente, de 6 dígitos, olha aí o que são 6 dígitos aí, 7 dígitos. Então esses contratos são bons contratos de serem feitos, tá? Então esses são os estudos da agenda marrom. Da agenda azul, a agenda azul é o uso de água, outorgas de direito de uso de recursos hídricos e o cadastro de usos insignificantes. Baixas captações de água, baixas vazões de captação de água, geralmente, eu não vou cravar aqui, mas geralmente 1 litro por segundo, aqui no estado de Minas, em alguns lugares, meio litro por segundo. Isso para captação superficial. Para captação de poço, aqui em Minas, 14 mil litros por dia, ou 10 mil litros por dia em alguns lugares. Se eu estiver errando o valor, mas é mais ou menos isso. Esses tipos de captações são passíveis apenas de cadastro de usos insignificantes. Vazões de captação maiores do que isso são passíveis de outorga de direito de uso de recursos hídricos. Existem mais de 30, eu não estou lembrando o número aqui, mas mais de 30 finalidades de uso de água que são passíveis de regularização. Então, barragem com regularização de vazão, sem regularização de vazão, captação de água para irrigação, captação de dragagem para extração mineral, lançamento de efluente em curso d'água. Isso tudo é trabalho e estudo que os consultores ambientais podem fazer. Sacou, galera? Então, a agenda azul são as outorgas de direito de uso de recursos hídricos e os cadastros de usos insignificantes. A agenda verde são as intervenções ambientais. Intervenção em APP, supressão de vegetação nativa e plantada, corte de árvores isoladas, plano de manejo. Isso tudo tem que ser solicitado previamente para o órgão ambiental. Se o seu cliente precisa fazer uma intervenção ambiental, tem que entrar com um processo de intervenção ambiental a ser solicitado no órgão previamente para o órgão analisar se não está sendo feita intervenção em APP, em reserva legal,
e olhar se essa área que você está solicitando, se foram feitos os estudos direitinho, para ele poder te aprovar a intervenção. No caso do bioma Mata Atlântica, que a gente estava conversando com o meu amigo Rômulo aí, mesmo que o órgão ambiental autorize a intervenção, ele vai te exigir uma compensação por essa supressão. E se você também... Aqui no Brasil existe uma lista de espécie... Aqui no Brasil existe uma lista de espécie... Uma portaria do... Acho que é uma portaria do IBAMA agora, não me lembro de cor. Mas existem algumas portarias aqui que listam as espécies ameaçadas. Então, se você corta alguma espécie ameaçada, de extinção, né? De algum grau de ameaça, na verdade. As espécies ameaçadas, elas têm graus de ameaça. Vulnerável, extinção, eu não lembro agora todos assim. Mas de acordo com o grau de ameaça, se você corta uma árvore, você tem que compensar também. Então, algumas intervenções geram compensações. E compensações também são trabalhos para o consultor ambiental. Entendeu, pessoal? Então, isso tudo é demanda para nós. Tá certo? Então, quero fechar aqui. Eu vou fechar agora com um passo a passo, 6 passos aqui, que eu quero deixar para vocês. Quem está anotando aí, anota. Vou tomar uma água que eu tô ficando rouco já de tanta live, mas eu gosto demais de trocar essa ideia com vocês. E eu queria saber se tá claro para vocês os estudos ambientais que são possíveis de serem feitos pelos consultores ambientais que eu acabei de dizer. Vou passar para o próximo slide aqui para dar mais uma dica para vocês. Me responda enquanto eu molho a garganta, por gentileza. Vocês precisam conversar comigo também, não é só eu conversar com vocês. Tem que me dar feedbacks, por gentileza. Igual eu tô dizendo, só pra gente saber se nós estamos alinhados, né? Se eu tô falando rápido demais, se eu tô falando grego, né? Eu tô vendo que a galera tá ficando aqui, então eu entendo que tá gostando. Então, pra fechar agora, galera, vamos lá. Vou dar 6 passos para vocês. Se vocês forem trabalhar com licenciamento ambiental, a primeira coisa que vocês têm que entender, qual é a caracterização desse empreendimento, qual é o porte do empreendimento, qual é a produção anual dele, procurar na legislação do seu estado a classificação desse empreendimento, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é vocês têm que entender, galera, vocês têm que entender que os impactos potenciais que são gerados de uma atividade têm relação direta com o projeto e atividade que vocês estão licenciando. Você tem que, por mais que você não seja projetista, você tem que ler um projeto desse, tem que entender, quando você vai lendo, onde pode gerar efluente líquido, onde pode gerar resíduo, onde pode gerar efluente atmosférico e onde você pode entrar para mitigar impacto. Então vocês têm que entender a caracterização dos empreendimentos pelos quais vocês atuam. Tem que ter paciência para entender esse projeto. Porque você vai trabalhar com impactos ambientais que tem nexo causal com a atividade pela qual você está licenciando. Você não está trabalhando com qualquer tipo de impacto ambiental. A gente trata impacto ambiental de forma genérica quando a gente não tem um caso concreto. Quando a gente tem um caso concreto, a gente precisa analisar as intervenções daquela atividade e o nexo causal dela com potenciais impactos ambientais que estão sendo gerados, entendeu? Então a primeira coisa que você tem que fazer para licenciar um empreendimento é entender qual é a atividade, como essa atividade, porque no licenciamento ambiental vocês vão ver que todas as atividades que são licenciáveis, elas são codificadas lá no licenciamento ambiental do seu estado. Ou vai ter um código, ou vai ter um nome da atividade. Então você vai ter que entender qual a atividade do seu cliente, onde ela entra na legislação do seu estado. Você vai ver, geração de energia hidrelétrica entra onde? Entra lá. Agora vamos ver então quais são os parâmetros de porte, potencial poluidor e tudo que se exige para trabalhar com empreendimento de geração de energia hidrelétrica. Aí eu vou ver o licenciamento. A segunda coisa que vocês precisam ver, a partir da atividade, é onde o seu empreendimento vai ser licenciado. Será que é na esfera federal, estadual ou municipal? Lei Complementar 140 de 2011 e precisa consultar o município se o município faz licenciamento daquela atividade. Porque muitas vezes os municípios ainda não fazem. E se o município não faz e a federação não faz,
competência licenciatória residual dos estados. O estado faz aquilo que ele tem que fazer e aquilo que os outros não fazem. Essa é a competência do estado. Então você tem que olhar se o município licencia aquela atividade com aquele... Vocês têm que entender o seguinte: o estado e o município, eles podem licenciar a mesma atividade. Só que muitas vezes o município licencia a atividade de pequeno porte. E o estado licencia a mesma atividade de um porte maior. Então, às vezes, o município licencia empreendimento só classe 1. E o estado licencia classe 1 e 2, por exemplo, aqui no estado de Minas. E o estado licencia classe 3, 4, 5 e 6 da mesma atividade. Então é só a classe que está mudando, tá? Você tem que entender qual é a modalidade do licenciamento. É dispensa de licenciamento, licenciamento simplificado, licenciamento com LP, LI e LO. Eu posso solicitar 2 licenças numa mesma fase, posso solicitar 3 licenças na mesma fase. Você tem que entender a modalidade do licenciamento. Quarto item, você precisa entender as agendas. Por isso que eu expliquei de uma forma mais didática o que são as agendas marrom, azul e verde. Espero que agora você tenha compreensão sobre o que são as agendas. Agenda marrom, licenciamento ambiental. Agenda azul, outorga de direito de uso de recursos hídricos e captações e usos insignificantes de água. E a agenda verde são as intervenções ambientais. Intervenção em APP, supressão de vegetação nativa, corte de árvores isoladas, plano de manejo, dentre outras. Entendendo as agendas, você vai ter que entender quais são os estudos ambientais que você vai ter que fazer, realizar para esse licenciamento, que é um caso concreto, específico, que vai acontecer com você. Eu tenho que fazer um EIA-RIMA, tenho que fazer um RCA, eu tenho que fazer um PCA, eu tenho que fazer uma outorga de direito de uso de recurso hídrico, tem que fazer uma solicitação de intervenção ambiental. Entendeu como que ficou claro agora pelas agendas? É assim que funciona. E por fim, elaborar os estudos e montar o processo administrativo de licenciamento, né? A regularização ambiental, a agenda marrom, azul e verde, são processos administrativos. O que é processo administrativo? Juntada de documentos que comprovem quem eu sou, se eu sou dono daquela propriedade, e os estudos ambientais que vão ser feitos para fazer uma intervenção lá, uma instalação de um empreendimento naquele local. Então eu tenho que comprovar o vínculo, que eu sou dono daquela propriedade, por exemplo, e que eu estou fazendo um estudo para fazer uma intervenção lá. Então o processo de licenciamento ambiental é um processo administrativo que você junta documentos e apresenta estudos ambientais. Já disse isso em outras lives e vou reprisar aqui, vou falar mais uma vez, que vocês precisam fazer parcerias. Os estudos ambientais, eles extrapolam em 99% das vezes o nosso limite técnico do nosso diploma. Beleza, não tem problema nenhum. Você vai contratar parceiros para complementar o seu time para entregar o estudo que o órgão ambiental precisa. Beleza? E todos os processos de licenciamento ambiental, acabei de explicar, precisa juntar documento, estudos ambientais, cumprir prazo, cobrar do cliente, cobrar dos parceiros, e essa figura é a gente quem faz. É muito bem remunerada a pessoa que é a cabeça do licenciamento ambiental. São as horas mais bem pagas. E é aí que eu quero deixar para vocês essa clareza. Não fica, você tem a sua atribuição técnica do seu diploma, da sua formação, que você pode trabalhar nos estudos, mas você pode fazer a gestão do licenciamento ambiental que vai além da sua atribuição técnica. E quem faz essa gestão sai na frente, tá? Você ganha dinheiro, ganha o cliente, aprende a se relacionar com o órgão ambiental e se torna um profissional muito mais capacitado e habilitado para solucionar problema. Beleza? O que vocês acharam dessa live? Eu tenho mais recado para dar, não acabou não. Mas o que vocês acharam dessa live até agora? Eu tô vendo a galera falando aqui, ó. O Rômulo falou ok, o Fabiano sim, tudo ok, a Suelen excelente, ficou claro, o De Castro, o Josué falou que tá claro, bacana, muito claro, beleza. A Suelen falando, ouvindo o senhor falar de outorga, aí no seu estado funciona a outorga, cobrança pelo uso de recursos hídricos? Sim, aqui está funcionando em algumas bacias, já existe a cobrança de uso da água, tá?
O que ela está falando é que além de fazer a outorga, os usuários vão ter que passar a pagar pelo uso da água, pela quantidade de água que usa, né? Isso aí está sendo implementado, mas isso aí é um instrumento, se eu não me engano, Suelen, a cobrança pelo uso de recurso hídrico é um instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos, se eu não me engano. Isso já faz parte da Política Nacional, só que demora algumas coisas para serem implementadas, tá? Então, mais cedo ou mais tarde, no Brasil inteiro vai haver a cobrança pelo uso dos recursos hídricos, tá? Que é assim, a gente paga a água para concessionária, para a gente que usa água na cidade, a gente não paga água para o Estado, a gente paga água para a concessionária que distribui a água, né? Então a gente paga a água para quem trata ela e entrega ela na nossa casa, né? O que vai acontecer é que todos os usuários que são que têm outorga de direito de uso de recursos hídricos vão ter que passar a pagar pelo consumo daquela água outorgada, não só pelo processo de outorga, mas pelo consumo de água. Aí o Decas está falando, aqui na região do Vale do São Francisco cobram pelo uso de água. Isso aí já é isso que eu estou falando. Se eu estiver enganado, mas é isso. Eu acredito que seja um instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos. E aí está sendo implementado, porque o Brasil é muito grande, tem muita dificuldade das coisas acontecer, mas já está citado aí na Política Nacional, né? Então, galera, a Andressa falou, entrou há pouco, mas tá muito massa. A Rosa falou que bacana, legal. Agrotec-Tiangua. É o Sérgio, muito bom, obrigado, Sérgio. O Gui falou, tá tudo ótimo, parabéns, obrigado. De Castro, né, tá falando da água aí. A Sueli tá falando aqui, muito deficitária, né, foda, isso é foda. Obrigado, De Castro, parabéns pela live, obrigado. O Gui tá falando, os municípios já são cobrados pelo uso da água. Sim, então, os municípios... Na verdade, cara, as concessionárias cobram a gente pelo uso da água, né? Eu não sei a questão dos municípios aí, não saberia te falar, assim, não tem propriedade para falar sobre isso. Mas enfim, é isso que eu queria discutir com vocês hoje. Então, galera, é o seguinte, ó, obrigado a todos que estão contribuindo aqui. Eu tenho feito lives às 10 da manhã, às 7 da noite, todos os dias. Para você que quer ser consultor ambiental, eu já falei 1 milhão de vezes e vou reprisar porque isso aqui vai ficar gravado. Eu não sou doutrinador, eu não estou falando que o caminho da consultoria ambiental é o único caminho do profissional da área ambiental, mas muitas vezes vocês não enxergam esse ponto cego. A galera vai procurar emprego na carteira, ou não consegue emprego, vai fazer pós, vai fazer mestrado e aí depois volta para o mercado e tá difícil de arrumar as coisas no mesmo jeito. Ou vai fazer concurso público, e aí tenta fazer tudo ao mesmo tempo, se embanando, e às vezes se esquece de que só o diploma e estar em dia com o seu conselho de classe é suficiente para você começar a trabalhar. Então, prestação de serviços ambientais é você saber prestar serviços para os seus potenciais clientes. É um mercado privado. Você conversa com outro particular, você é um particular... E se der boa, vocês têm um date. Vocês vão fazer um trabalho, você vai prestar um serviço. Então é muito mais desenrolado do que procurar emprego, esperar uma data de concurso. Pelo menos é a minha percepção, tá? E o mercado precisa de profissionais que tenham diploma e estão prontos para trabalhar, cara. Não precisa de pós, não precisa de nada. Precisa querer solucionar problema. Outro assunto para a gente começar o fechamento aqui. Esse papo dessa live de hoje é papo de consultor ambiental, hein, galera? Não vai lá pro seu cliente ficar querendo explicar essas coisas assim. Você tem que explicar de uma forma simplificada. Você tem que traduzir isso para uma linguagem mais simples, né? Mas não vai ficar querendo dar aula de direito ambiental, de licenciamento ambiental, de que estudo que é isso. Cara, cliente quer solução, quer clareza. Você tem que explicar as coisas. Se o cliente é muito interessado e quer saber, você aprofunda mais. Mas, em geral, os caras querem que você resolve. Mas também você não contar a dificuldade do seu trabalho, ele pode entender como uma coisa muito simples.
Mas então, cuidado com esse meio termo entre querer ser um professor do seu cliente e também não falar nada sobre o que você faz, porque quando você não fala nada, você desvaloriza a si próprio, né? Mas também não precisa valorizar demais e ficar choramingando na cabeça do seu cliente, que é complexo demais, entendeu? Então, tem que equilibrar a balança, tem que conversar, tem que explicar, mas não pode ficar chorando na cabeça do cliente e nem deixar de falar as coisas que a gente precisa falar. Então, coloque isso na cabeça. E o assunto desse tema aqui de hoje é assunto interno, papo de consultor, não é papo externo. O externo eu soluciono, eu resolvo, eu dou solução de serviço, né? Eu não fico vendendo produto, tá? Vocês precisam dar soluções. Qual a solução que você dá para o seu cliente? Eu soluciono esse licenciamento para você. Não é eu faço o EIA-RIMA ou eu faço o PGRS. Não. Vamos junto que eu regularizo esse empreendimento para você. Entendeu? Você vende solução. Se você ficar vendendo produto, você vai tomar um monte de não. Por isso esse papo dessa live aqui de hoje é um papo de consultor, papo interno. Beleza? Então isso fica claro para vocês aí. O Romo tá falando, né, que a ANA, a Agência Nacional de Águas, faz esse tipo de cobrança e regulamentação nas captações de água que são de domínio federal, né? Sim, a ANA faz. Obrigado, Cardonatai. Ótima aula, parabéns. O Rômulo aí, parabéns, muito bom. E é isso, pessoal. E é o seguinte, a última pergunta que eu quero fazer para vocês. Vocês estão sabendo da AmbiWeek e já se inscreveram na próxima AmbiWeek? Eu vou fazer um evento ao vivo, gratuito e online, entre os dias 6 a 12 de julho agora. E é o seguinte, como começar na consultoria ambiental do absoluto zero em 30 dias. Eu vou mostrar para você a estratégia que eu adoto, diversos alunos meus adotam, tá? Então eu fiz isso na minha vida profissional, desde 2018 decidi ensinar aqui nas redes sociais, repliquei isso para diversas pessoas e eu tenho um grupo de centenas de alunos aí que seguem o meu método, a gente se reúne todas as quartas-feiras, eu tenho um grupo do WhatsApp, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então a gente troca ideias sobre consultoria, eles aplicam o meu método e tá todo mundo não, né? Porque não posso falar que é 100% das pessoas. Mas a galera que tá comigo tá vivendo de consultoria, ganhando dinheiro, a gente troca experiência, a gente aumenta a segurança técnica. Então vamos junto, galera. Amanhã eu tenho mais live 10 horas da manhã com vocês e a AmbiWeek entre os dias 6 a 12 é um evento. Essa live aqui e as outras lives que eu tô fazendo no Instagram eu vou deixar disponíveis, tá, galera? A AmbiWeek vai ter o prazo para começar e para fechar. Então, eu não vou poder, depois que o evento acabar, ficar deixando disponível para vocês assistirem. Evento precisa ser respeitado o prazo do evento. Quando eu faço lives aqui mais descontraídas e mais abertas, eu não importo, tá certo? Então, espero que vocês entendam, compreendam, e que vocês participem da AmbiWeek, convidem amigos para participar entre os dias 6 a 12. Eu vou dar aulas dia 6, 8, 10 e 12, terça, quinta, sábado e segunda, às 10 horas da manhã. Beleza? Com material para vocês assistirem. Além de me ver na tela, vocês vão ver a apresentação, nós vamos trocar ideia, vou tirar dúvidas e convido vocês a participarem. Toma um café no dia, fica tudo certo, fica firme para a gente agarrar nessa semana que pode mudar a vida de vocês. Pode mudar a vida profissional de vocês e o direcionamento profissional da carreira de vocês, beleza? Se inscreve na AmbiWeek. Quando você se inscrever na AmbiWeek, você vai receber um e-mail lá na sua caixa de entrada. Confere esse e-mail e confirma a sua inscrição, beleza? Você precisa confirmar a sua inscrição. A gente olhou, muita gente se inscreveu, mas não confirmou. E aí não tem como receber o material, o Igor não consegue mandar, você precisa confirmar. Olha no seu spam, dá uma olhada se você tem e-mail do Gmail na aba social, na aba promoção, encontra esse e-mail nosso que ele tem que chegar para você, tá? E ele chega. Se não chegar, nessa página que o Igor acabou de escrever aqui, ó, ambiweek.com.br, tem um botão de suporte que você é direcionado para o time do WhatsApp
que vai solucionar para você. É só você... a gente não sabe se você teve ou não essa dificuldade. E se você teve, entre em ambiweek.com.br, toca no botão lá e acessa o nosso suporte. Beleza? Diegão é aluno aqui nosso, Diego Queiroz. Foi aqui que comecei a prestar serviço através da minha empresa de consultoria. Leandro Grande Mestre, obrigado. Janote, monstro sagrado do marketing digital. Legal demais. Obrigado, Diegão. Cara, o Diegão hoje em dia ele é aluno, já fizemos alguns trabalhos juntos, hoje em dia ele tem a empresa dele, a história do Diegão é muito massa. A gente ainda provavelmente a gente vai fazer mais lives juntos aí, vocês vão conhecer o Diego Queiroz ainda. Beleza, pessoal? Amanhã às 10 da manhã, deixa eu ver qual é a live de amanhã aqui, rapidinho. Amanhã às 10 da manhã, amanhã às 10 da manhã é legal, hein? Como vender serviços ambientais, serviço de consultoria ambiental. Amanhã eu vou mostrar para vocês como vender, beleza? Quer aprender como vender? Não sei vender, não sei o quê. Entra amanhã na live, 10 horas da manhã, que eu vou ensinar vocês como vender serviço de consultoria ambiental. Tá bom, pessoal? Tenham todos um bom sábado, obrigado a todos pela disponibilidade. A gente se vê, e principalmente na Ambiweek, a gente vai conversar mais sobre esses temas todos aí. E vão acompanhando nas lives às 10 da manhã e às 7 da noite. Obrigado a todos, obrigado Diego, obrigado Rosa, obrigado Danilo, Caidonatai, Fábio, Fabiano, De Castro. Isso aí. O Josuel aqui, valeu Leandro, ótimas dicas, muito importantes, cara. Com esses 6 passos, abriu a mente. Parabéns por passar conhecimentos muito importantes. Que legal, cara, legal demais. Voltei. Então, galera, é isso. A gente se vê. Boa noite a todos e até amanhã às 10 da manhã. Grande abraço e bom final de semana. Valeu. Fui. Tchau.